Pedir para você encontrar aí um asana, sentada, encontrar esse assento, que é o asana, perceber a relação com o chão, contato do seu corpo com o chão, com a cadeira, e a partir desse contato, esse sentido de estabilidade, de estabelecer-se no corpo. Então, eu vou pedir que você perceba a respiração. Esses quatro momentos da respiração: inalação, uma pequena pausa que existe com os pulmões cheios, naturalmente. Exalação, e uma pequena pausa que existe com os pulmões vazios. Quatro tempos dentro de um mesmo ciclo. Quatro momentos dentro de um ritmo. Perceba então o ritmo da respiração. Ou melhor, perceba a respiração como um ritmo.
Inspiração como um ritmo. E com as mãos em frente ao coração. Mahalakshmi cha vimahe Vishnu Patni cha dhimahi Tano Lakshmi prachodayat. Om Shanti 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 Hari Om. Então, vamos seguir aqui a partir do Sutra 49, no segundo capítulo. E aí, só lembrando, eu vou colocar lá no grupo, mas só lembrando, nossa programação aqui é a gente terminar agora em novembro. Novembro ser o encerramento. A gente, geralmente, quando faz esse grupo de estudo do Yoga Sutra, a gente não entra pelo capítulo 4, que é o Kaivalya Pada. O capítulo 4, ele vai repetir, assim, o que é a libertação, né? Ele vai ficar em volta disso, assim, o que é esse Kaivalya, libertação. E aí a gente acaba falando sobre Kaivalya a partir dos outros capítulos, né? Então, provavelmente a nossa última aula vai ser sobre Kaivalya, e aí a gente não entra no último capítulo, tá? Essa é a nossa programação mesmo. Então, a gente encerra no capítulo 3, ok? O capítulo 3 a gente vai ver ele, mas a gente não vai ver o capítulo 3 como a gente tem visto como a gente vê o capítulo 1 e 2, assim, verso a verso, né? Porque ele é também um capítulo que se repete muito, no sentido de o que que é samyama e o que você ganha ao fazer samyama sobre determinados aspectos do universo, né? A gente vai ter uma aula só sobre esse capítulo, né? Uma ou duas, certo? Porque samyama é algo muito importante para a gente, né? Para a gente entender. Então é isso. Dito isso, vamos lá para pranayama, tá? Então, yama, niyama, asana, pranayama. Quarto, aqui, anga. Então ele vai dizer assim, depois que o que quer dizer Shasana, que era o que ele estava falando antes, está conquistado, vem Pranayama, que consiste na regulação do movimento da inspiração e exalação. Então, como eu disse para vocês, a gente pode entender isso de algumas maneiras. Uma das maneiras a gente entender isso é, uma vez este asana aqui, que é você estar em Siddhasana, Sukhasana, que seria o asana que se faz pranayama aqui sentado, ele está conquistado, a gente parte para pranayama, ok? Um outro entendimento que a gente pode ter é, uma vez que o asana foi conquistado, o que que quer dizer o asana conquistado aqui? Os benefícios que advêm da prática de asana, não necessariamente um asana sentado. Então, o principal benefício que a gente pode perceber
a partir do que, por exemplo, o Yoga os textos de Hatha Yoga, como a Granda Samhita diz para gente, é o sentido de força. A gente colocou muito isso na última aula como aquele sentido de aterramento, né? Força não quer dizer necessariamente força física, mas é essa força de estar no corpo, esse sentido de estabilidade no corpo, ok? Bom, isso é muito importante para a gente. Eu comentei na última aula e falei que a gente falaria agora nessa aula, que é, nesse Sutra 49, ele ainda não está falando de pranayama, tá? Ele está falando aqui de uma regulação do movimento da respiração. O que que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem, cada vez mais eu gosto de falar isso. Antes de fazer qualquer tipo de pranayama ou entrar em pranayama, a gente precisa passar uma educação respiratória, vamos dizer assim, né? Tá? Então, o que quer dizer essa... Parece um nomezinho bobo, né? Educação respiratória, mas é por causa... Eu gosto de usar esse termo por causa disso mesmo, é? A gente desaprende a respirar. O que quer dizer desaprende a respirar? A gente esquece que a respiração ela pode ser regulada por nós. A gente pode regular a respiração. E ao regular essa respiração, modelar, né, nesse sentido a respiração, isso tem um efeito sobre o nosso corpo e a nossa mente, tá? E isso começa com exercícios básicos, assim, de inalar e exalar, respiração abdominal, né, o domínio dessa respiração abdominal. Depois essa respiração abdominal e a respiração aqui torácica, né, o envolvimento do tórax na respiração, mas o engajamento primeiro do abdômen. E depois essa subida e essa descida. Não tem um caminho fixo para isso. Assim como não tem um caminho fixo para o asana. Esses exercícios que a gente coloca aqui de respiração, eles são, no fundo, uma descoberta dos caminhos possíveis da respiração, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, existe a respiração do yoga. Era muito falado isso quando eu comecei a praticar. Existe a respiração do yoga, e você fica tentando fazer a mesma respiração, modelar a mesma respiração enquanto está fazendo asana, enquanto está fazendo tudo. Não é isso? A respiração, ela é dinâmica, então ela vai se adaptando ao que a gente está fazendo. Mas o que a gente quer dizer é você parar tudo. Para tudo, tipo, aqui. E agora eu vou brincar com a minha respiração, tá? E isso, o pranayama começa assim. O que é possível através dessa respiração? Tem muito nisso, assim como no asana, tá? Tem muito nisso aquelas brincadeiras de criança mesmo, que vai se descobrindo, vai descobrindo o próprio corpo. Sabe aquelas brincadeiras de criança que tá na piscina e, ah, deixa eu ver quanto tempo eu fico embaixo d'água. E aí faz uma retenção. Ou às vezes descobre se você hiperventilar um pouco e descer, você fica um pouco mais. Então, é esse tipo de brincadeira que a gente vai fazendo. Só que esse tipo de brincadeira não necessariamente para ficar mais tempo embaixo d'água ou reter mais tempo, mas para perceber a relação entre respiração e mente, pensamento, mente, essa relação, tá? Então, nesse primeiro passo, esse brincar com a respiração, encontrar caminhos de baixo para cima, de cima para baixo, respiração abdominal, respiração torácica, respiração num determinado asana, respiração em outro. Isso a gente chama ainda de eu chamo, né, eu tenho chamado de consciência respiratória, tá? E aí a consciência respiratória, ela pode acontecer desde do primeiro dia de prática de Hatha Yoga daquela pessoa. Começou a praticar, você já pode fazer consciência respiratória. Pranayama não necessariamente.
tá? Porque pranayama, quando a gente faz pranayama, a gente altera muito esses ritmos da respiração. E dependendo da intensidade que a gente altera esse ritmo, pode levar pessoas a sensações que elas não estão acostumadas a lidar, ou que elas já tiveram e pode estar gravada na memória como alguma coisa ruim. Ou, em outro sentido, a pessoa não estar preparada para o pranayama ainda. O que quer dizer isso? A gente vai falar sobre isso agora. O que seria estar preparado para o pranayama, tá? Bom, como que eu enxergo o pranayama hoje, tá? A gente tem uma pista nesse próximo sutra que diz assim, ó, no 50. O pranayama pode ser longo ou sutil. Ele consta de, é aquilo que a gente falou agora no início, a gente brincou agora no início. Ele consta de exalação, tá? Inalação ou retenção. Essa retenção pode ser com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios. Por isso que a gente falou 4 momentos, tá? Inalação, retenção, pulmões cheios, exalação, retenção com os pulmões vazios. Tudo bem? É regulado por lugar. O que que quer dizer lugar? É o quão longe vai o ar. Você pode fazer uma respiração assim, ó, só lá no abdômen. Ela tá indo. O quão longe é isso, ó. Se a gente fosse pensar que a minha capacidade pulmonar é essa aqui, é eu fazer isso aqui, ó, tá? Tempo. Eu posso fazer isso em um tempo, um. Eu posso fazer isso em três. Um, dois, três. A mesma coisa, ele está indo tão longe quanto, né? Ó, só que em tempos diferentes. Faz sentido o que eu tô falando? Tá? E número de multiplicação de medidas. Quantas vezes que eu faço esses círculos? Então, por exemplo, a gente faz aqui, ó. A gente vai fazer um Bhastrika. A gente faz isso aqui, ó. A gente primeiro vai pro vazio e começa. Inala, exala, né? Aí exala, inala profundo e retém. E depois exala e faz outro ciclo. Então, o que que eu estou alterando aqui? Por exemplo, aqui nessa base, eu estou mantendo o quão longe vai o ar igual, só que eu estou dinamizando esse tempo, né? Tipo, certo? Aí depois eu faço lá o quão longe vai o ar, ampliei, e aí eu paro na retenção. Fico ali na retenção com os pulmões cheios. Pode ser com os pulmões vazios também. Então, o pranayama, a gente vai sempre regular ele, né? Ele vai se mover a partir disso, ou seja, vai ser regulado a partir do quão longe vai, o quanto eu altero esses tempos, tá? E os ciclos, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, fazer retenções com os pulmões cheios, eu estou alterando o quê? O tempo, tá? Se você for pensar assim, geralmente, quando a gente está respirando, a gente dá ênfase a inalação e exalação, inalação e exalação. A gente retém, geralmente, quando a gente está tenso, aí tem essa coisa de encher e ficar e reter um pouco a respiração, né? Mas aqui a gente vai fazer de forma voluntária e relaxada retenções com os pulmões cheios ou vazios. Então, o que que a gente está mexendo aí? O tempo dessa retenção. Eu pego essa retenção com os pulmões vazios, que seria isso aqui, e eu alongo ela. Fico mais tempo nela.
ok? E aí, o que que eu queria que a gente observasse a partir desse sutra, aprofundando ele um pouco mais aqui. Para mim, hoje, a percepção da respiração, ou a percepção do pranayama, ou a importância do pranayama, está muito associado a um sentido básico, né? Que às vezes a gente esquece que existe isso, que é uma percepção ou um sentido, né? Talvez isso seja um sentido a mais que a gente tem, né? Que envolve outros sentidos, né? Que é a percepção de ritmo, tá? Percepção de ritmo. Ritmo é alguma coisa fundamental na vida, ok? As pessoas falam muito de disciplina. Para mim, o sentido de toda disciplina é encontrar um ritmo, ou sensibilizar o corpo para perceber ritmos. Porque se a gente usa a disciplina como alguma coisa rígida, a disciplina começa a quebrar o ritmo, ou a impor um ritmo que não é o nosso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria colocar é que é muito interessante pensar sobre isso. Ainda estou pensando muito sobre isso, porque ainda vai fazer parte de um livro que eu vou escrever mais adiante, assim, que é, ao pensar sobre o ritmo, a gente percebe o seguinte: não existe um tempo absoluto. A gente geralmente diz assim, não existe tempo, mas vamos colocar assim, não existe um tempo de forma absoluta, ok? O que que existe, então, se não existe um tempo de maneira absoluta? O que existe são ritmos. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um recorte a partir do nosso corpo, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha, o coração tem um ritmo próprio. Aí você vai para os pulmões. Aí você vai para o intestino. O intestino tem um ritmo. O intestino tem movimentos específicos que ele faz, né? Tá? Você vai para o cérebro. Ele tem um ritmo. O que quer dizer de um ritmo? O cérebro ele também pulsa. Ele tem aqui no crânio tem um movimento que tudo isso é o quê? Ritmo. Então não quer dizer que a gente tenha um ritmo único como corpo. Mas o que que acontece? Como esse corpo é um conjunto de forças, esse conjunto de forças, né? A partir do resultado desse conjunto de forças é um ritmo. Quando eu digo ritmo, é assim, é como se fosse uma melodia composta por vários ritmos, coração, intestino, cérebro, né? Tudo isso se movendo, tá? Faz sentido isso? Eu gosto de observar assim, por exemplo, a gente olha para uma árvore, né? É, a gente pensa assim, a árvore tem o tempo dela. Sim, uma árvore, você pensando nela como um conjunto de forças, ela também tem um tempo. E dependendo da espécie que ela carrega esse tempo da espécie dela, né? Então,
Mas se a gente olha para ela, a gente vê assim: será que o tempo da folha é o mesmo tempo do tronco? Entende que dentro desse conjunto existem tempos ainda diferentes, ou seja, ritmos diferentes, mas a gente consegue pensar naquele ser como um conjunto, né? Tanto que quando olha, por exemplo, se diz do Guarapuvu, agora aqui nos morros do Guarapuvu está florindo, está bem amarelo nos morros. Geralmente é a época que ele da florada, né? Se diz do Guarapuvu que é uma árvore de crescimento rápido, tá? Aproximadamente 70 anos ali. E tem árvores que são de crescimento muito mais lento e que duram mais. Ou seja, tem um tempo de vida maior, 200, 300 anos e por aí vai. Ok? Então a gente pode pensar no ritmo desse ser como um conjunto, mas se a gente for para os conjuntos menores, a gente vai vendo que são outros ritmos que estão regendo esse ritmo. Então, o que que a gente pode observar que é a vida? A vida é em si um conjunto de ritmos. Na Terra em si, a gente pode dizer que a Terra se move, né? A Terra vai se movendo ao redor do Sol. Então, existe um ritmo nesse se mover ao redor do Sol. Ela vai girando em si mesma e nesse giro em si mesma ela vai girando ao redor do Sol. Tem um ritmo, tanto que a gente consegue prever esse movimento, né? Mas a Terra, enquanto um organismo, um ser vivo, ela é composta por uma miríade de ritmos. Então, quando a gente diz que não existe um tempo, é isso. O que existe são ritmos. Faz sentido? Tá? Agora, por que que é interessante a gente perceber isso? Para a gente começar a criar esse campo de sensibilidade que nós temos, na verdade, né? Mas é despertar para isso, para perceber como esses ritmos eles acontecem ao nosso redor. Não só ao nosso redor, né? Nesse corpo. Então, um dos ritmos que rege esse corpo é a respiração. E é um muito importante, né? Aí olha só que interessante. Eu não sei qual o efeito que isso tem sobre a sua mente, mas quando eu falo sobre isso, abre um campo assim, né, perceptivo interessante, porque a gente consegue perceber assim, olhar, por exemplo, uma mosca, né? Eu já falei isso sobre outra perspectiva. Quando eu falei sobre isso, eu não falei sobre ritmo, eu falei sobre campo sensível. Então, o que que é a mosca? Um conjunto de forças, tá? Ou um conjunto de ritmos que compõem um ritmo que é aquele corpo dela. Esse, esse campo dela, que é o corpo dela, faz com que ela seja sensível ao meio, ou seja, ela tem o órgão sensitivo, ou seja, o sensório e o motor, ou seja, ela percebe o mundo e responde a ele, tá? Ou seja, ela é um campo sensível, ela te vê, ela percebe a sua presença, ela vai fugir de você, ela vai, né? Ela tem a vida dela nesse sentido de ter uma percepção de mundo, certo? E ela tem um sentido de tempo. Não é que ela conte o tempo, mas a existência dela se torna um ritmo, ou seja, um tempo, que é completamente diferente do seu. Eu não sei quanto, por exemplo, eu não sei quanto tempo contado, né? Assim que a gente conte 10 dias, 20 dias. Quanto tempo vive uma mosca? Eu não sei. Quanto tempo vive uma lagartixa?
Eu não sei, eu acho que eu pesquisei um tempo atrás e não esqueço mais, porque tem uma lagartixa que mora aqui, né? E aí eu vejo ela crescer, agora que não tem mais gato em casa, né? Antes a gente não via crescer, porque com gato. Agora a gente vê ela crescer, então ela já tá desse tamanho assim, ó. Ela aqui, faz tempo que ela tá aqui, faz mais de ano que ela tá por aqui. A gente fica pensando, há quanto tempo será que vive assim? É um ritmo, tá? E esse ritmo dela, que é um ritmo associado a esse organismo, está em relação com outros ritmos ao redor, certo? Aí olha que interessante. Quando a gente vai para o campo social, que é uma criação humana, certo? A gente cria um ritmo único. E tem como esse ritmo como o ritmo. Percebeu? Por exemplo, eu passei lá 10 dias lá na aldeia, lá no Xingu. Não existe essa divisão entre tempo de trabalho e tempo de lazer. Não existe. Você já parou para pensar sobre isso assim? Se a vida não fosse dividida entre tempo de trabalho e tempo de lazer. Ah, precisa fazer alguma coisa, precisa construir a oca de alguém. Junta todo mundo e vai ajudar a construir. Acabou de construir, acabou. Tem trabalho para fazer? Não tem. Então a gente vai ficar aqui de boa, vai ficar conversando, vai ficar. Ah, tem época de plantar a mandioca. Então vamos plantar. É época de fazer o manejo, vamos fazer o manejo. Não tem essa ideia de você vai trabalhar 8 horas por dia, de tal hora a tal hora. Esse é tempo de trabalho, esse é tempo de lazer. Houve um dia o que nossos ancestrais, uma época, e que os nossos ancestrais trabalhavam 8 horas por dia. Houve um tempo que se trabalhava 12 horas por dia oficialmente. Oficialmente, 12 horas. Lutou-se para chegar aos 8. Muita luta para chegar aos 8 horas de trabalho por dia. E hoje as pessoas lutam para não ter mais divisão entre trabalho e não trabalho. O que que isso quer dizer? Trabalhar o tempo todo. Porque a gente não sabe mais quanto tempo a gente trabalha e quanto tempo é o tempo de lazer. Ou seja, é como se o tempo do trabalho, não vou nem falar do trabalho, porque o trabalho pode ser muita coisa, né? O tempo da produção tomasse todo o nosso tempo possível. Para muitas pessoas. Não digo para todo mundo. Se você, vamos dizer assim, se você deixa o natural, não o natural da natureza, mas se você deixa engolir pelo que é dito socialmente, você é engolido pelo tempo da produção. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? A gente não vai fazer um pouco do histórico disso, poderia fazer o histórico disso. Quando que isso nascesse, quando que isso nasceu, essa divisão do tempo dessa maneira. Eu só estou querendo colocar o seguinte: o que a gente tem como tempo e de forma absoluta é uma construção social, é o tempo social. É o tempo que rege aquilo que a gente vai fazer, no sentido de produção, de trabalho. E o ponto que eu queria chegar tá? Isso é um caminho mais longo, mas a gente vai fazer um salto. E o salto é o seguinte: se a gente deixa de modo natural, hoje, repetindo, não é o natural da natureza, mas o natural do social, se a gente segue o que o social dita, a gente tem o nosso tempo de vida roubado, tá? Faz sentido?
que isso quer dizer? Quando eu falo tempo de vida roubado, a gente tem, muitas vezes, o nosso ritmo natural, um ritmo que é orgânico mesmo. Orgânico, quando eu digo um ritmo que é esse conjunto de ritmos, né? Que é o nosso corpo roubado. O que eu quero dizer com isso? É uma outra maneira de dizer assim: olha, às vezes pode ser que uma ansiedade seja um sintoma de uma quebra de um ritmo interno e próprio, porque a gente já teve o nosso tempo roubado por um sentido de produção. Olha, talvez esse outro sintoma que é a depressão, que tem a ver com esse ritmo também, já seja um sintoma de que a gente teve o nosso tempo de vida roubado e não percebeu. Então, a análise que a gente está fazendo aqui, no outro sentido, é esses sintomas, como a gente está lançando essa ideia, você vai refletir sobre isso, tá? Uma das coisas que eu penso aqui, estou lançando para você pensar. Esses sintomas já seriam sintomas de quebras de ritmo próprio, tá? Essa frase é uma frase muito forte. Essa frase que diz: eu não consigo respirar. Tem muito símbolo aí, né? Tem muito símbolo. Mas quando a gente pensa nesse sentido de eu não consigo respirar, a gente pensa no sentido de que tem alguma coisa nos pressionando e eu não consigo, alguma coisa nos estrangulando ou nos pressionando e eu não consigo respirar. E opressão que pode ser essa? O que eu estou refletindo aqui com vocês é que essa opressão sobre o nosso respirar pode ser a opressão de um tempo que em nada tem de um tempo natural. Tempo social, ele há muito tempo já se descolou dos ritmos cíclicos da vida. Há muito tempo ele já fez isso. Lá na aldeia tinha uma coisa muito interessante, que pode ser bobo, isso acontecia no interior. Há pouco tempo atrás você via isso acontecer no interior. Eu lembrei que eu vi acontecer no interior isso. Mas às vezes eu perguntava assim, claro, com os nossos vícios, né? Eles falavam, hoje vai ter dança. Aí eu, tá, mas que horas que vai ser a dança? Aí geralmente eles faziam assim, vai ser lá pelas 5. E aí apontava assim em vez de fazer assim pro relógio, fazia assim pro céu, assim, tipo, apontando para onde o sol ia estar mais ou menos quando o sol chegar ali, né? O gesto dizia isso. Umas 5 horas, né? Quando o sol estiver ali. Por aqui onde eu tô, o sol passa aqui. É como se eu dissesse assim, que horas vai ser a aula? Vai ser ali 3 horas. E apontasse aqui. Quando a gente faz isso, mostra que a gente ainda está ligado a um ritmo cíclico, que é esse ritmo associado ao sol, à lua, né, à noite, ao dia. Mas faz tempo que esse tempo social se desconectou disso. E quando esse tempo social se desconecta desse tempo, ou desses tempos, ou desses ritmos, seja ritmos que estão nos circundando, seja esses ritmos que estão no nosso corpo, ele vai nos alienando do sentido de ritmo natural. A gente falou de alienação em relação ao corpo no último encontro, né? A gente está aprofundando essa ideia, falando de alienação em relação a ritmos. Então, facilmente a gente se aliena em relação à nossa própria respiração. A gente se aliena em relação ao que a gente está sentindo. A gente se aliena em relação a estar cansado, não estar cansado. A dormir e não dormir, se alimentar e não se alimentar. Tudo isso é ritmo, certo?
Tudo bem? O que que pranayama, então, estimula aqui, né? Ou o que a gente falou, uma educação em relação à respiração. É, é como se a gente dissesse assim, ó, e eu não estou falando que no primeiro momento você vai mudar tudo na sua vida. Às vezes a gente está associado a trabalhos, a ritmos sociais que a gente não consegue simplesmente dizer agora, pronto. Então eu vou me desvincular desse tempo social e agora eu vou fazer o meu tempo. A gente sabe que isso pode ser possível para algumas pessoas e não vai ser possível para outras. Agora, o que que a gente está estimulando aqui? Que a gente crie um grau de afastamento, uma possibilidade de recuo. A gente já falou isso em relação à meditação aqui, tá? A observar, a gente falou isso quando a gente falou da desidentificação. Esse recuo, esse recuo é fundamental. É como se a gente fizesse assim, ó, esse recuo e fizesse assim, peraí. Isso pode, essa cena que eu estou pintando aqui pode ser numa situação ou pode ser você sozinho, que é fazer isso aqui, dar um passo para trás. É como se você colocasse a mão aqui e falasse, tá, peraí, como que tá? O que que tá acontecendo aqui? Como que tá essa respiração? Como está esse ritmo aqui? Esse recuo é a possibilidade de você entrar em contato com esse ritmo da respiração e devolver um ritmo à respiração antes que ela rompa completamente com o sentido de ritmo. O que que é romper completamente com o sentido de ritmo? É daqui a pouco a minha respiração está aqui, o meu coração está aqui, aí daqui a pouco ele faz tu, 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 tu. E a respiração, o que que é isso? Como que a gente sente isso? Geralmente se dá um nome para isso hoje, mas a gente pode perceber a partir desse sentido de ritmo. O que seria também a perda de ritmo? Eu não consigo, sabe aquela coisa assim? Eu não consigo acompanhar eu não consigo acompanhar essa aceleração. Algumas pessoas vão para esse, outras vão para esse, eu não consigo acompanhar, eu não consigo acompanhar, eu não consigo acompanhar, eu não consigo. Percebe o que a gente está olhando aqui? Então, esse recuo é fundamental, porque é nesse recuo que eu vou perceber o que está acontecendo aqui. Como eu posso devolver um ritmo, ou estabelecer um ritmo, ou devolver, se a gente pensa que tem um ritmo natural, para esse circuito aqui, para essas forças aqui, tá? E às vezes a gente precisa de um sentido de afastamento, quase como um, né? Não é o sentido de isolamento, mas é um afastamento mesmo. A prática de Hatha Yoga tem muito disso. Vou me fechar naquele lugar para isso. O que que quer dizer vou me fechar naquela cabana, naquele quarto, naquela sala, naquele lugar? Quer dizer, vou me desvincular desse ritmo social, porque ele, ó, o ritmo social hoje, ele é opressor. Ponto. E ele não vai mudar por você. Ele não vai mudar por você. Então você tem que mudar por você. É simples assim. E essa é sempre uma possibilidade que a gente tem, porque a gente começa a ter um manejo do nosso tempo a partir disso. Se a gente não percebe minimamente
o nosso próprio ritmo, como que eu vou poder dizer que eu tenho um manejo do meu tempo? Agora, vamos lá. Se eu não tenho nenhuma possibilidade de manejo do meu tempo, como que eu posso dizer que eu sou livre? A gente constrói as nossas ações dentro do tempo. Se o meu tempo é roubado, a minha ação está sendo roubada. Como que eu vou construir a vida que eu desejo se eu não tenho um manejo mínimo do meu tempo? E percebeu a importância da respiração? Percebeu a importância dessa percepção de ritmo e de tempo? Porque é dentro do tempo que a gente faz nossas ações, é dentro do tempo que a gente colhe o fruto das nossas ações, ou seja, é dentro do tempo que a gente constrói a vida que a gente deseja. Com que força que a gente constrói isso? A força da nossa energia vital. Não existe como encontrar força vital sem uma consciência respiratória. A gente vai ver por quê aqui. Mas tudo bem até aí? Beleza. O próximo sutra vai dizer assim, ó. O quarto movimento do pranayama é aquele que transcende os movimentos de interno e externo. Isso eu acho fascinante, tá? Porque ele está dizendo assim, ó. Depois de dizer que existe inalação, exalação e retenções, retenção cheia, retenção vazia e tal. Porque, no fundo, galera, quando ele está falando isso, ele está falando de ritmo e tempo, né? Foi o que a gente falou. Uma das formas do yoga contar o tempo, lembre-se que o yoga nasceu antes desse sentido de contar o tempo a partir do relógio, de um tempo único. Certo? Então, qual era uma das maneiras do yoga contar o tempo? A quantidade de respirações que eu tenho na vida. Ou seja, a forma de contar a vida é contar as respirações. Porque existe uma coisa que é fundamental aí. Você está lá dentro da barriga da sua mãe, você não está respirando ar. Você é um ser que está dentro da água. Você é um ser aquático. Quando você sai, aí você faz a primeira respiração, tá? Abriu ali e fez a primeira respiração. Esse marca-tempo que é a respiração começa a partir do momento que o seu corpo se diferenciou do corpo da sua mãe. Até então você era o corpo da sua mãe. Quando você deixa de ser o corpo da sua mãe e se diferencia, você começa a respirar. Quando esse alento vai embora, que é a última respiração, acabou o nosso tempo aqui. O yoga diz, não acaba, a gente não acaba, mas acabou o nosso tempo aqui, a gente se torna alguma outra coisa, né? É outra dimensão. A gente pode dizer que é a dimensão do espírito no corpo, mas para que esse espírito permaneça no corpo, a respiração é um desses sustentos, ok? Quando a gente fala da dimensão do espírito, a gente já está falando de alguma coisa que está além do tempo e do espaço, tá? Mas quando a gente vive nessa essa dimensão aqui, a gente é regido por esses ritmos, né? Tempo, espaço, ou seja, tempos e espaço, tá? Tudo bem? E aí, quando ele diz que o quarto movimento do pranayama é aquele que transcende os movimentos de interno e externo, ele está dizendo o seguinte: interno e externo quer dizer isso, né? Tá? Então, ele está quase que dizendo que o quarto movimento, como ele dividiu em três, né? Inalação, exalação e retenção, dividiu em três, a gente falou em quatro aqui, né? Mas ele colocou a retenção como cheio e vazia como uma coisa só. O quarto é como se ele dissesse assim: o quarto movimento é quando a respiração cessa. Isso é muito interessante da gente perceber, porque existem práticas de pranayama que a gente vai sim perceber ou ter a sensação
como se a respiração cessasse, tá? Aí é interessante. Por quê? Porque quando a gente tem a sensação de que a respiração cessou, a gente tem a nítida percepção cognitiva, né, assim, na nossa mente ali, de vacuidade, de vazio. Como que o yoga descreve isso, os textos de Hatha Yoga? Então, o tempo também pode ser medido pela relação lua e sol, noite e dia, não é? A gente não vê assim ao nosso redor aqui? Então, o yoga vai dizer que a gente também tem esse movimento lua e sol no nosso corpo. Sol, lua. Sol lado direito, lua lado esquerdo. As nádeas solar e lunar. Então, quando esses movimentos desses ares ou esses ritmos vão cessando e eles entram no canal central, eles cessam e a gente tem acesso ao canal central, ou seja, como se ele dissesse que a energia vital entra no canal central, a gente tem a percepção da vacuidade, que na verdade é aquilo que está além do tempo e espaço, que é o vazio. Então, o que que a gente diz geralmente assim? Olha, qual é o chão da respiração? É como se a gente dissesse assim, qual é eu perguntei isso na última aula, né? Qual é o chão da Terra? Qual é o chão da respiração? O vazio. Então, a percepção da vacuidade nos faz reconhecer que, no fundo, a respiração nasce do vazio e retorna para o vazio. Isso é o que ele disse que é esse movimento que transcende, né, interno e externo. O que quer dizer isso? É a percepção da vacuidade, tá? É muito interessante porque quando a gente tem essa percepção da vacuidade através da respiração em determinadas práticas de Hatha Yoga, especialmente bandas e mudras, essa vacuidade é reconhecida como alguma coisa no primeiro chakra, na base do corpo, lá na região do assoalho pélvico, ali. E é nessa mesma região que a gente reconhece uma fonte de toda a potência de energia do nosso corpo. Ou seja, se o yoga for colocar, eu falo yoga, mas é para você perceber se isso faz sentido em você. Se a gente for colocar o centro de nascimento da energia vital no corpo, a gente coloca nessa região. De onde nasce todo esse potencial de energia vital? Da vacuidade, do vazio. Então, esse vazio, geralmente a gente diz, ele não é um nada, ele é um vazio potencial. Ele é um vazio de onde todas as potências nascem, para onde todas as potências retornam. Por que que é importante a gente falar isso? Por que eu estou falando isso? Porque mais adiante, quando a gente fala de pranayama, a gente sempre vai falar também de vitalidade, de energia vital. Só que não é só a energia vital de eu ter disposição, vigor, né? É, claro que isso é importante, é isso também, obviamente. Mas é o sentido de, através da prática de Hatha Yoga, que muito disso vai envolver respiração e ações internas, que é bandas e mudras. Aqui não tem bandas e mudras, mas a gente está fazendo a conexão, tá? É reconhecer-se, isso é muito importante para a gente, dentro da nossa prática. Reconhecer-se como fonte, é como a gente reconhecer uma fonte em nós. Aí você pode dizer fonte de criatividade, fonte de energia vital, fonte de uma fonte em nós. Porque isso é fundamental para a gente, porque a gente desloca o sentido de busca de algo que é externo, ou seja, essa fonte está em algum lugar externo a mim.
E aí é muito mais fácil, quando eu acho que essa fonte está fora de mim, de eu ser capturado por um tempo que querem me seduzir para eu entrar nesse tempo que não é o tempo próprio. Entende o que eu estou querendo dizer? E quando eu sou seduzido por esse tempo, essa é a essência do tempo da produção, né? Produza, 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 que você vai ter a sua recompensa lá no futuro. O que está sendo roubado de mim? Tempo de vida. Tempo de vida é energia vital. Agora, quando eu me reconheço como fonte criativa, ou fonte de energia, ou fonte. A pergunta inverte. Não é que eu vou correr para alcançar essa fonte no futuro, ou em algum outro lugar. A questão é a inversa, porque aí a gente já não está dentro da lógica da falta, a gente está dentro da lógica do excesso. E a pergunta se inverte. A pergunta é: o que que eu faço com isso? O que que eu faço com esse tempo? Ou o que que eu faço com essa energia? Porque tem uma energia constante que brota de mim. E ela pede alguma coisa. Ela não pede no sentido de a ela lhe falta e ela pede preenchimento. Não. Ela pede realização. Ou seja, ela pede criação. Ou seja, criar possibilidades, né? De existência, de vida, de... Porque como que essa energia se faz, por exemplo, numa planta? O que que ela pede? É criação constante, ou seja, é um modo de vida, é um modo de estar no mundo. E às vezes, apenas um modo de estar no mundo, a partir de um outro tempo, que não é o tempo social, que não é o tempo capturado, que não é o tempo roubado, isso basta. Porque a gente se torna uma possibilidade de uma outra pessoa olhar e falar: isso é possível. Não é que você vai sair aí convencendo todo mundo de que. Não, por um modo de estar. Só que, obviamente, é uma negociação isso hoje entre esse tempo do corpo e o tempo social. É uma negociação constante. Mas quando é uma negociação, a gente já reconheceu que esse tempo social não é o tempo real único. É isso que eu estou querendo trazer aqui. Então a gente pode desenvolver mecanismos de relação com isso e não ser roubado constantemente disso. E essas possibilidades de abertura dentro do tempo e espaço se dão de várias maneiras, tá? Agora, qual é o pré-requisito para que eu faça essas aberturas ou crie essas frestas, vamos colocar assim, dentro desse tempo hegemônico? Qual é a condição disso? Se eu perguntasse para você, estar estabelecido na presença, estar presente. E a respiração é um veículo, quando eu falo de ritmo, é um veículo para a gente estar estabelecido no corpo, no sensível, e estar presente. Tem um relato do amigo que aconteceu isso ontem, assim. Ele me mandou um texto, uma poesia que ele escreveu, e a gente começou a conversar a partir dessa poesia. E ele escreveu essa poesia numa situação que ele estava no trabalho, e ele me mandou uma foto, assim, do trabalho, que ele estava ali, não estava tão ocupado, e aí ele escreveu essa poesia. E aí eu falei alguma coisa em cima disso, né, a partir do que ele tinha me mandado. Ele falou: pô, Thales, você captou a ideia aqui e contou a história do poema, o que tinha acontecido, que foi a partir
de uma relação com uma pessoa que chegou lá no trabalho e que dentro desses todos esses papéis sociais que são construídos para a gente, ou seja, ele estava dentro de um papel social de uma pessoa que está atendendo um senhor que está vindo dentro dessa instituição X e tal. Ele falou que num determinado momento aquela pessoa, pum, desabou ali, começou a chorar e contar a vida dela, e aí ele estava presente e conseguiu falar de pessoa para pessoa ali. Esse desabamento dessa pessoa é o que, de alguma maneira, criou uma fenda para que tivesse um contato pessoa a pessoa ali. E quando ele me mandou esse poema nasceu desse rasgo. Porque se não tivesse tido provavelmente esse rasgo, o poema não teria nascido. Isso pode ser uma relação com uma pessoa, isso pode ser a relação com a natureza, isso pode. Se você coloca a sua atenção, é o que a gente vai ver lá em Samyama, mais na frente. Se você coloca a sua atenção aberta diante de uma árvore, é como se você tivesse aberto para perceber o ritmo desse ser próprio ali. E aí eu não estou impondo o meu tempo a ela, eu estou aberto para perceber que ritmo é esse, que vida é essa, que tipo de percepção é essa, dentro do que é possível alcançar. É uma espécie de, a gente pode usar a palavra comunhão, abertura, envolvimento, mas a base possível para isso, segundo Patanjali, que vai dizer mais na frente, é samyama, ou a gente pode dizer essa presença, esse estado de presença. Só que para eu estar nesse estado de presença, eu não posso estar roubado de mim mesmo, entende? Ser roubado. Porque quando me roubam um tempo, me roubam um ritmo, estão roubando a minha presença também. Estão roubando a capacidade de contemplação, estão roubando o tempo da contemplação. A gente nem dividiu entre tempo útil e tempo de contemplação aqui, né? Porque a gente já fez várias outras aulas já fazendo essa divisão. Aí eu preferia tomar outro caminho. Aí onde entra a respiração nisso? A respiração é um dos fatores principais nesse sentido. Por quê? Porque a respiração é a ponte entre o asana e o que Patanjali vai começar a falar mais na frente, são essas intervenções que o yoga vai fazer mais nesse sentido sutil da atenção, tá? Então, é a ponte, assim, a asana está associado muito a esse tenso do corpo ali, e a respiração é o veículo entre esses processos do corpo, e a gente diz, né? E esses ritmos, porque o pensamento também é um ritmo. Então, essa modulação do pensamento que não é material na visão do yoga, como que eu posso, por exemplo, modular quando eu digo, né? Ajudar a dar um ritmo quando isso sai de ritmo, o pensamento. Não é palpável. O corpo você ainda pode pensar, eu paro, eu caminho, eu vou tocar um instrumento, eu vou dançar e tal. E o pensamento? Aí o yoga vai dizer, vai pela respiração. Dá um ritmo à respiração e aí o pensamento, ele vai acalmando, tá? E muitas vezes isso é instantâneo, assim, né, pra gente, certo? Instantâneo que eu digo assim, salva a pessoa, tá? Então, nessa leitura que a gente faz aqui, é muito difícil falar isso, porque é difícil para falar quando a pessoa está na situação. Mas esses processos de quebra de ritmo, seja no sentido que eu falei, do ritmo da energia vital fazer isso, né? Estaria associado a eu não consigo mais acompanhar, ou aquela quebra, né? Aquela cisão, que é o esforço de todo o tempo se manter acompanhando.
É ruim. Na visão do yoga, isso é ruim? Esses processos de quebra de ritmo são ruins? Não são ruins. Eles jogam na nossa, tornam evidente que a gente não está respeitando um ritmo que é natural. E aí se torna uma possibilidade da gente dar conta de que tem um ritmo que não é natural e que está ditando a nossa vida, e que está se sobrepondo ao ritmo do corpo, tanto quanto ele se sobrepõe aos ritmos da natureza. Então, o que a gente vê em relação, por exemplo, à, à destruição que a gente vai colocando em relação à natureza, o que que a gente vai, nessa leitura que a gente está fazendo aqui, como que a gente pode ler isso? É um ritmo, que é um ritmo social, produtivo, engolindo outros ritmos. Porque quando a gente está sendo muito generoso ao falar e engolindo outros ritmos, porque esse engolir outros ritmos é engolir outros corpos, tá? Porque quando você chega num lugar que tem uma vegetação incrível aqui, como por exemplo acontece aqui em Florianópolis, e você vai lá e devasta tudo, você está engolindo corpos. Existem seres que precisam daquele lugar para viver o ritmo próprio deles, sem aquele ritmo em relação com uma árvore, com a terra, com o chão, o ritmo que é o corpo deles não se sustenta. Então, é um ritmo social produtivo engolindo corpos em relação à natureza, à terra. Só que nós, como seres super interessantes que somos, a gente pensa, não vai nos engolir. Mas, quando a gente pensou isso, ele já está engolindo. E essa aula precisa ser forte para a gente pensar sobre isso e lembrar da importância, porque por que que é interessante uma aula forte assim? Para dizer assim, eu tenho um recurso. Se não tivesse um recurso, eu não estaria falando isso para vocês. A gente fala isso e diz, eu tenho um recurso. Que recurso é esse? Respirar plenamente. A vida precisa respirar plenamente em mim, senão eu não estou vivendo. Através do pranayama o 52, elimina-se aquilo que encobre a capacidade de percepção. Olha, o que que encobre a capacidade de percepção, né? É a nossa, vamos colocar de forma muito, muito simples, a nossa insensibilidade. O pranayama sensibiliza o nosso corpo para uma percepção mais aberta dessa realidade. Aí ele vai dizer, com pranayama, a mente torna-se apta para dharana, dhyana e samadhi. Aí começa esses processos que a gente diz que são processos mais sutis de atenção, né? Então, por isso que ele fala por isso que ele vai dizer ali, o que encobre a capacidade, né? Ou seja, dharana, dhyana e samadhi é como se fosse a gente trabalhar esse sensível de uma forma mais sutil ainda do que a respiração, tá? Mas tendo a respiração como base, tendo a respiração como veículo. Então, é muito importante isso. É como se ele estivesse dizendo assim: pranayama prepara para a meditação, né? Quando ele diz isso. Para essa percepção mais sensível dessa, mais aberta e sensível dessa realidade, tá? Ahn, eu queria fazer isso, teria mais coisas para falar, mais caminhos para tomar, mas dentro dessa aula específica, dentro desse encontro, que é um encontro para pranayama, é isso. Algum tempo atrás, a gente fazia um encontro que chamava Yoga e o Tempo.
que a gente refletia sobre tudo isso a partir dessa relação entre yoga e o tempo, né? Mas eu quis só falar mais isso básico assim e para colocar e vocês fazerem essa reflexão em cima disso, é que o yogi, ele é sempre aquele que está à margem, à beira desse tempo hegemônico que a gente diz da produção, ou do social, esse tempo único, né? A gente pode dizer também isso, né? A realidade única, a realidade unidimensional, porque transforma tudo dentro de uma esfera só, assim. O yoga é aquele que está à margem, mesmo estando dentro, escolhendo estar dentro, ele está à margem. O que quer dizer à margem? Ele entende esse tempo como um tempo criado, ilusório, tá? E isso é fundamental para a gente desenvolver recursos para lidar com ele, tá? E o que a gente trabalhou aqui foi um grande recurso, além do asana, é a respiração. Regulação da respiração ou pranayama. Consciência respiratória ou pranayama. Pranayama de uma forma mais avançada no sentido de... Eu não gosto de usar muito esse termo, né? Porque geralmente quando eu falo consciência é outra coisa, mas vou usar o termo aqui, talvez alcance melhor agora. Pranayama no sentido de produzir estados alterados ou alternativos de consciência, de estar no mundo. Às vezes, depois de um pranayama, a gente tem a sensação de que acordou. Acordou para essa realidade mesmo. Às vezes até você pode dizer qual realidade. É tão ampla essa realidade que a gente pode dizer assim, voltei de um pranayama e parece que a luminosidade está diferente. Eu olho para uma árvore e parece diferente, porque antes você não via o balanço dela, o ritmo dela, você olha para ela. Às vezes você volta de um pranayama e aqui tem umas árvores em volta que eu fico olhando assim, às vezes eu fico... Aí a gente olha e lembra assim, a árvore também, ela respira, ela é um ser vivo, ela tem um pulso. Então, muitas vezes a gente precisa do pranayama como esse, pum, sabe? Um despluga, tá? E a gente se despluga desse tempo no qual a gente se vê preso e se abre para esses outros ritmos que estão acontecendo todo o tempo ao nosso redor. Não quer dizer que ele foi criado agora. Quer dizer que agora eu percebo ele. Antes eu não estava percebendo, porque eu estava preso no útil, eu estava preso nesse tempo único. Que parece que se a gente deixa, ele vai regendo toda a nossa vida. Ok? Perguntas, trocas? Então vamos fazer o mantra. Entre em contato com a respiração, sinta a respiração. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om